Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou mostrar como criar a página de sign-in pelo React. Aqui eu estou com o Windows já funcionando, vou clicar com o botão direito no projeto React e ir em abrir com Code. Com o projeto aberto, vou clicar aqui no terminal e criar a branch para programação. Um git checkout -b feature-50-sign. Vou dar um Enter. Aqui em cima, no comandos, eu vou colocar a minha anotação de costume. Então já tenho aqui anotado as informações. Vou dar um Ctrl S para salvar aqui. E agora eu vou startar o servidor do front-end com yarn start. Vou minimizar essa janela aqui. Vou vir aqui no projeto do PostgRE, vou dar 2 cliques, ele vai abrir aqui, eu vou clicar com o botão direito e ir em git bash here. Com o terminal aberto, vou digitar yarn dev, vou dar um Enter. Aqui agora o servidor já está rodando, vou minimizar aqui a tela, aqui ainda está abrindo o outro servidor que é do front-end, aqui eu vou fechar essa pasta e vou clicar aqui no desenvolvimento. Então, enquanto ele termina de processar aqui do lado eu já vou começar com o desenvolvimento. No vídeo anterior nós fizemos aqui o auth, então vou abri-lo, e aqui ele faz uma verificação e depois ele chama a página de sign. Então eu vou vir aqui no sign, dar 2 cliques, ele vai abrir aqui a página do lado. E aí com a janela aberta, vou clicar aqui, vou dar 2 Enters aqui e logo na sequência aqui eu vou começar com a configuração. Eu vou criar aqui uma constante. Essa constante eu vou colocar o nome nela de sign e status error. Então agora eu tenho que fazer o set dela. Então eu coloco set sign status erro. E aqui eu coloco um igual use state. Aí quando aparecer essa opção eu clico nela e aí ele já faz o import aqui em cima. Agora eu coloco o parênteses e coloco o status error, que é esse que eu acabei de recebê-lo aqui quando foi enviado nesse campo aqui. Então aqui agora eu tenho isso aqui, vou dar um Ctrl S para salvar. E aí ele reprocessa aqui, aparece a informação. Então, quando ele fizer todo este procedimento, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou utilizar o useEffect, e aí, através do useEffect, eu faço com que a página faça um reprocessamento. Então, quando ele fizer o reprocessamento, ele vai pegar o status error, que é justamente esse aqui, aí ele vai vir para cá, e quando ele chegar aqui nesse local, ele vai ser adicionado no set sign error, que eu coloco dessa forma aqui. Ou seja, se ele, aqui nesse procedimento, ele não conseguir carregar o sign error, aqui ele vai carregar. Então, de uma forma ou de outra, ele vai conseguir fazer, carregar o sign error. E aí, quando ele fizer este procedimento, aqui embaixo eu vou fazer no return, vou tirar aqui esse sign aqui, esse status erros daqui, e aí eu vou colocar o sign aqui, que é o sign status error, que ao invés de eu utilizar esse aqui, eu utilizo esse aqui, porque ou ele carrega aqui, ou ele carrega nesse ponto aqui. De toda forma, ele vai carregar. Se caso der algum erro, então ele vai entrar aqui nesta opção. Se ele não der nenhum erro, ele vai entrar aqui nesta opção. Então eu vou colocar aqui apenas uma tag vazia, para que ele não escreva nada se caso der certo. Mas se der erro, aí ele vai colocar uma div aqui. Então eu coloco um class name. Nesse class name eu coloco uma linha com pad de 2 de todos os lados, coloco border nela
para ter uma borda. E vou colocar um border danger, que ele ficar meio vermelho. E aí também eu vou colocar deflex, que é uma opção do Bootstrap, para ele ele ajustar as informações no centro. Desta forma aqui. Centro. Então ele vai pegar a informação e ajustá-la no centro. E aí dentro daqui dessa div eu vou colocar um H4. E também vai ter um class name. Só que nesse class name aqui o texto que vai ser danger. Que vai ser vermelho. E aí aqui dentro eu coloco novamente o sign, que é o erro que gerou. Ou seja, se esse erro existir, ele vai escrever o próprio erro. Se ele não existir, além dele escrever esse erro, ele também vai concatenar com uma seguinte informação. Primeiramente, terminou de escrever o erro, coloco um ponto, um espaço e escrevo para ele tentar assinar novamente, ou seja, acessar o site novamente. E aí aqui no final, deixa eu minimizar aqui, tirando essa informação para que a informação apareça aqui. E aí depois dessas aspas simples, eu vou soltar um espaço, colocar dois pontos, que é referente a esse interrogação aqui, que é ternário, que funciona assim, ó. Se esse aqui existir, ele coloca essa informação, mais essa aqui. Se ele não existir, aí ele não vai colocar nada. Então, coloca uma aspa simples, e aí ele não coloca nada na informação. Então, agora eu vou dar um Ctrl S para salvar, e aí ele não dá erro aqui mais, mas vamos verificar o que está aparecendo aqui. Que eu venho atualizo a página. E aí ele fica dessa forma aqui, ó, que é o erro que ele deu, um ponto e mais essa informação aqui. Então isso aqui é um aviso. Agora aqui embaixo, como ele está dando erro, eu tenho que acessar, ou seja, eu tenho que fazer o login. E como que eu faço o login? Eu venho aqui justamente logo abaixo dessa tag vazia, eu tenho aqui essa chave. Então eu vou dar 2 enteres aqui e abaixo dessa chave eu posso fazer a minha codificação. Então eu vou fazer uma div com um class name e esse class name ele vai ter a linha com P2 e aí eu digito dessa forma. E aí eu dou um enter aqui e agora eu tenho aqui ele tá fora do local, vou tentar ajustar isso aqui, eu aperto Alt Shift F. Aí ele formata aqui a página e fica a codificação fica melhor para visualizar. E aqui então agora na sequência eu vou clicar aqui, digitar, colocar uma outra div com class name e eu coloco aqui uma coluna md traço 4 espaço p traço 2, que é o espaço para ter as colunas. Então eu vou copiar essa informação e repeti-la aqui 2 vezes, porque eu vou ter 3 colunas e eu vou utilizar a coluna do meio. Então ele vai ficar centrado aqui nessa posição. Então agora aqui eu digito aqui, crio um outro class name, que eu vou criar aqui uma card. Essa card ela vai ter o fundo de cor primária do Bootstrap. Deixa eu digitar corretamente aqui. Isso, dessa forma. Ela vai ter um texto branco. E aqui já eu posso começar a fazer... no caso aqui vai ser o header. Então, deixa eu colocar aqui um card traço header. Posso fechar aqui. E aí eu vou copiar aqui essa informação. Ctrl C. Ctrl V e outro Ctrl V. Aqui eu coloco body. E aqui
footer. Então vou ter essas três opções. Aqui no header, que é o cabeçalho, eu vou colocar outra div. E aí aqui também vai ter um class name que vai ser um card text. E vai ser o título da página. Então vou colocar aqui um sign. Pronto, dessa forma aqui. Na verdade aqui aqui em cima eu tenho que colocar também para ele ficar de texto no centro. E aqui eu vou trocar isso aqui por um H4. Ao invés da div. Pronto, agora sim eu posso dar um Ctrl S para salvar. Posso vir aqui e olhar se ele deu certo. Então aqui já está processando com a informação, coluna no meio. Agora eu já posso fazer mais coisas aqui. Agora eu vou preencher o corpo, que é a informação aqui do meu sign. Então aqui primeiramente vou criar um form. Dentro desse form eu vou colocar um div. Esse div vai ser de um form group. Então eu posso digitar aqui form group. E aí dentro desse form group eu vou ter um label. E aí eu vou colocando as informações aqui na sequência logo abaixo. Então eu tenho um HTML form, que esse primeiro campo aqui vai ser o campo do e-mail, que é onde ele vai digitar o e-mail para acessar a aplicação. Então eu vou ter um class name aqui também para formatar utilizando o Bootstrap, que vai ser um form control label. E eu posso fechar o label aqui nesse local. Então aqui eu já dou um Enter, ele já fica naquela posição. E aí aqui dentro do label eu vou criar uma opção que vai ser o e-mail. Então eu vou criar aqui em cima, primeiramente, um const. E aí eu vou colocar aqui um e-mail invalid. Vai ser a opção de testar. Ou seja, esse e-mail está válido. E aqui no caso eu tenho que terminar aqui a informação aqui, que é um set e-mail invalid. Aí eu vou utilizar o use state e colocar ele como vazio. Agora aqui embaixo eu vou colocar justamente aquela informação. E-mail invalid, ou seja, se o e-mail não estiver válido, ele vai entrar aqui e eu vou criar aqui uma opção de spam. E dentro dessa opção de spam, ela também vai ter um class name. Nesse class name eu vou colocar aqui o text danger, vai ser também um texto vermelho. E aí aqui entre as tags eu coloco o e-mail invalid, ou seja, o que tiver escrito nele vai aparecer aqui nesse local. Agora, se tiver tudo funcionando bem, se não der erro do e-mail desse campo, então eu clico aqui e coloco a tag e-mail. Então dessa forma aqui eu já posso testar também. Vou dar um Ctrl S para salvar. Aí eu vou vir aqui e verificar a informação. Aqui, como não tem nenhum erro no e-mail, então ele apareceu aqui a informação. Então vou vir aqui agora, logo abaixo do label, vou apertar novamente aqui o Shift Alt F, aí ele formata aqui, fica correto o código. Aí eu, logo abaixo aqui do label, vou digitar aqui, criar um input. E aí, logo abaixo do input aqui, vou fazer o mesmo procedimento, só que agora eu vou utilizar o type, que é o tipo que vai receber no input, então vai ser um tipo de texto. Aqui o ID é referente ao label que eu criei, então é o e-mail, que é esse aqui, ó. Então é o mesmo. E aí eu vou colocar aqui também o class name,
No caso do class name aqui, ele vai ser um form control. Não coloco o input aqui, porque é só form control. E aqui dentro agora eu tenho o value. Esse value é o local onde fica o campo do e-mail. Ou seja, eu vou colocar aqui algumas informações, mas primeiramente eu tenho que criar a variável que vai fazer a composição lá desse campo. Então aqui eu vou copiar essa informação aqui, ó. Vou dar um Ctrl C aqui, logo abaixo um Ctrl V, e aí eu vou apagar aqui essa primeira opção, essa opção aqui de invalid. E vai ficar só a opção e-mail. Então aqui agora eu já criei aqui o e-mail. Aí o que eu posso fazer aqui embaixo é colocar esse e-mail aqui dentro da codificação de chave, que é esse aqui. Aqui eu vou fechar aqui o input, vou dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui na página, clicar aqui, e aí já aparece aqui, ó. Então aqui eu posso digitar texto. Quando eu digitar texto aqui, ele vai salvar. Aqui ele não apareceu por quê? Porque quando eu digitei o texto, ele não foi capturado, esse texto. Então o que eu vou fazer é capturar essa informação, ou seja, toda vez que eu digitar alguma coisa lá, ele vai capturar essa informação com onChange. Então eu vou colocar dessa forma. E aí eu tenho que criar aqui uma função para executar a mudança. Capturar, na verdade, a mudança. Então eu vou digitar aqui essa função aqui, onChange e-mail, ou seja, toda vez que ele mudar, que ele digitar lá, aqui em cima ele vai fazer uma alteração. Então logo abaixo dessa função aqui eu vou criar outra função, que é aquela que eu digitei lá embaixo. E aí o que vai acontecer? Aqui eu vou utilizar a arrow function. E vai ser o seguinte, toda vez que eu digitar lá, ele vai ativar um sistema, aqui uma ação do JavaScript e vai trazer aqui e passar nesse parâmetro evento. E aí eu vou setar no e-mail, ou seja, eu vou colocar a informação dentro do e-mail. Ou seja, eu vou pegar o evento que ele está chegando aqui, que é justamente esse evento aqui. Então dentro desse evento ele vai ter um target, que é o local que ele está marcando, e vai ter o valor daquela opção. E antes disso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou zerar o e-mail invalid, porque talvez tenha alguma informação dentro dele, aí ele vai ficar zerado. E aí quando ele setar, ele vai adicionar a informação que eu digitei aqui no e-mail, e aí essa informação ela vai ser atribuída aqui para o valor. E aí aparece o que eu escrevi. Então vou dar um Ctrl S para salvar. E aí eu posso vir aqui agora e digitar, que agora aparece a informação. Então só apagar, digitar, apagar. Então essa parte aqui já está pronta. Aí eu vou voltar aqui, aí o que eu vou fazer é o seguinte, toda vez que eu venho aqui, ó, se eu atualizar, vou apertar aqui na página para atualizar, ele atualiza a página, mas não aparece para eu escrever, ó. Eu quero que ele já apareça aqui, ó. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou vir aqui, ó, em cima, e logo aqui nesse local aqui, primeiramente eu vou criar uma constante, const e-mail focus. E aí essa aqui eu já vou criar, adicionar o useRef, que também é um hooks, que ele não importou. Deixa eu colocar aqui novamente. Isso, agora sim, ele importou aqui em cima. Então eu vou utilizar essa função e vou iniciar ela com um null, ou seja, que ela vai iniciar vazia. E aí, quando ela fizer a atualização da página, ela vai entrar aqui no useEffect. Aí eu pego esse e-mail focus e adiciono ele como current e focus. Como isso aqui é uma função, eu coloco dessa forma. Então ele vai receber o foco da informação. E aqui embaixo, logo abaixo dessa opção,
eu coloco aqui como referência, e aí, aqui nessa referência, eu coloco o e-mail Focus. Dessa forma assim, que é justamente esse e-mail Focus aqui. Quando ele fizer esse procedimento aqui, ele já vai dar vai ficar pronto para eu poder escrever lá. Então vem aqui e aqui ele já está pronto. Se eu atualizar igual eu fiz aquela hora, atualiza e continua aqui para eu escrever. Então ele aparece já a opção, já posso escrever, não preciso clicar ali. Uma outra coisa também, quando eu estiver escrevendo aqui, se eu quiser já acionar com um Enter para fazer qualquer ação, no caso eu vou fazer isso aqui, ó. Eu chamo onKeyDown, ou seja, a partir do momento que eu der um clique no Enter, ele vai chamar uma função que eu vou colocar o nome de Handle Key Down. Essa função, esse nome que eu estou inventando, você pode colocar o nome que você quiser. E aí aqui em cima eu vou implementá-la. Logo abaixo aqui do onChange, eu vou colocar const handle Key Down, e ele também vai receber o evento. Eu vou colocar a Arrow Function. E aí eu vou falar, se o evento que ocorreu, ou seja, se ele apertou uma tecla e essa tecla for equivalente ao Enter, que é quando você aperta o Enter, aí ele vai entrar nessa opção aqui e ele vai chamar um toSign e passar o evento. Esse toSign é justamente o método que vai enviar a informação lá para o servidor na hora do login. Então eu vou já criá-lo aqui. Então eu vou colocá-lo aqui, colocar o async e aí passar aqui, receber o evento que ele passou lá. E quando ele fizer esse procedimento, eu posso colocar aqui uma informação qualquer. Eu posso colocar aqui console.log e apertei o Enter. Só para salvar aqui e verificar o que acontece. Dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui agora. E aí aqui eu já posso dar o Enter. Quando eu faço isso, ele aparece a informação. Como lá eu coloquei para imprimir, ele vai aparecer aqui, ó, no inspecionar. Aí vem console. Ele aparece aqui do lado. Se eu cliquei aqui, eu dou um Enter, ele aparece. Observou aqui que ele apareceu e sumiu? Então nós podemos fazer o seguinte, eu posso vir aqui, ó, e antes desta opção, ou depois, tanto faz, vou colocar antes dela. Colocar aqui event.prevent default. Vou dar um Ctrl S para salvar. Agora eu venho aqui novamente e aí eu dou um Enter. E aí ele fica aqui que dá para eu ver o log que eu coloquei aqui. Então essa informação aqui é justamente para que ele aparece o log. Eu posso até colocar aqui, ó, uma informação, colocar aqui, ó, usado para não atualizar a página. E aí eu posso comentar essa informação aqui, se eu quiser. Aperto Ctrl e ponto e vírgula, ele comenta. Posso deixar dessa forma aqui só para eu lembrar depois. Vou dar um Ctrl S para salvar. E aí fica dessa forma aqui. Então logo aqui abaixo, agora eu vou pegar essa informação toda aqui, ó. Desde isso aqui tudo, vou dar um Ctrl C. E logo abaixo dela, vou dar um Ctrl V para alterar as informações aqui. Então vou vir aqui, ó, dar 2 cliques no e-mail. Observe que apareceu várias opções aqui de e-mail, então eu posso fazer o seguinte, eu aperto Ctrl, aperto D,
vou apertando o D várias vezes. Observe que ele está pegando todas as palavras que tem escrito e-mail. E aí agora eu escrevo password no lugar. E ele faz alteração em todos os lugares. Aí eu só confiro. Aqui está certo, aqui também está certo. Aqui está certo. Aqui agora é um P maiúsculo, para ficar interessante. Aqui está certo. E aqui embaixo também é um P maiúsculo. O restante já está correto. Então agora eu vou vir aqui em cima. Vou pegar essas duas informações aqui. Vou dar um Ctrl C aqui. E logo na sequência eu dou um Ctrl V. Vou selecionar aqui a palavra e-mail. Então aperto aqui o Shift, vou apertando para o ladinho aqui, ó. E aí eu aperto agora Ctrl D. Ctrl D de novo, Ctrl D. E aí eu escrevo aqui password. E aí eu troco aqui o P por um P maiúsculo embaixo também. Um P por um P maiúsculo. E aqui agora embaixo eu vou fazer o mesmo procedimento aqui, ó. Copiar aqui um Ctrl C. Logo abaixo aqui eu dou um Ctrl V. E aí eu seleciono o e-mail aqui, ó. Palavra e-mail, dou um Ctrl D e troco por password. Pronto. Agora eu vou dar um Ctrl S para salvar. Aqui ele deu um pequeno erro, não tem esse password focus. Deixa eu procurar aqui embaixo aqui. Então esse aqui eu não tenho. Então esse aqui eu apago. E aí eu dou um Ctrl S para salvar. Agora sim eu venho aqui e observo, ele deu bastante erros. Vamos verificar onde deu o erro aqui. Foi na linha 88. Vamos vir aqui. 88 é aqui. Ah, certo. Mas eu criei essa opção aqui. Ela está justamente aqui. Será o que eu fiz de errado aqui? Se eu olhar aqui novamente embaixo, está escrito correto. Vou dar um Ctrl S para salvar novamente. Vamos ver se o erro era... Deixa eu dar um atualizar aqui. Provavelmente era algum erro de atualização. Ele não atualizou a página. Então eu posso escrever qualquer coisa aqui, escrever embaixo aqui também, escrever qualquer coisa e dar um Enter. E aí ele vai enviar a informação lá para o servidor. Então aqui, ó, logo observe que aqui ele aparece a informação aqui, ó. Quando é password, eu não acho que não é interessante aparecer a informação da senha. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Vou criar aqui em cima uma nova constante. Vai ficar logo abaixo aqui, ó. Vou criar uma constante, vou colocar um nome qualquer aqui. See the password. Ou seja, para verificar o password. Ver o password. Então, coloco aqui. See the password. Pronto. Aí, isso aqui ele vai começar, vou utilizar o useState, e ele vai começar como falso. Dessa forma aqui. Então, logo abaixo aqui, colocar aqui do handle key mesmo, que eu vou criar uma função, que eu vou colocar o nome de to see the password. E aí aqui a arrow function. E aí eu vou colocar o set see password. Ou seja, toda vez que ele colocar esse set, ele vai inverter o valor do see the password. Aqui coloquei errado. See the password. Isso. Toda vez que ele chamar essa função aqui, ó, ele vai inverter o valor daquela opção lá. Então logo abaixo aqui
Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui o tipo, vai ser texto, então eu apago aqui e coloco aqui aquela variável que eu criei. Na verdade, é a variável aqui. Vou colocar se the password, isso. Aí, se ela tiver positiva, ou seja, tiver true, verdadeira, então ela vai colocar o nome de text. Se ela tiver falsa, aí ela coloca o texto como password. Ou seja, ela vai ficar escondida. Então, se eu vier aqui dar um Ctrl S para salvar, ver se ele deu certo aqui. Então, aqui eu escrevo qualquer coisa e aqui eu escrevo qualquer coisa. Então, como ele está apagado, se eu clicar aqui, ele mostra. Se eu clicar aqui, ele fecha. Interessante aqui, apareceu um olhinho aqui. Eu não tinha colocado esse olhinho aqui. Ele apareceu pelo próprio navegador do Google. Então, o Google deu essa opção aqui. Se eu abrir aqui, vamos ver. Ela some. O Google colocou ela aqui, mas ele tira. Ele não deixa. Se eu colocar aqui, eu digitar de novo, ele aparece. Se eu clicar, ó, ele mostra. Só que se eu clicar de fora, ele some, não volta aqui para eu mostrar de novo a senha. É bem interessante. Só que então, o que eu vou fazer, eu não sabia que tinha isso, mas isso não é interessante para mim. O que eu preciso é de uma opção que ela fica lá. Eu posso esconder e marcar o tanto que eu quiser. Mas se quiser deixar dessa forma também pode. Só que eu vou fazer diferente. Eu vou colocar aqui um div com class name. E aí eu vou colocar aqui o seguinte. Um formato dele que vai mudar um pouquinho. Que eu vou ter que trocar algumas informações aqui. Primeiramente aqui em cima, ele vai ficar dessa forma. Form group. E aqui até no label ele vai ficar dessa forma. Só que aqui o input eu vou colocar ele dentro de uma caixinha. Então eu vou fechar aqui. Vou dar um Ctrl X para tirar e vou colocar aqui um div. E aí dentro desse div eu coloco esse input. E aí aqui nesse div em cima, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o class name. E aí esse class name ele vai ter um input group. E aí eu vou colocar aqui mb-3, que é uma configuração também do Bootstrap para ajudar nesse ponto aqui. Essa parte aqui vai ficar normal, do mesmo jeito que está. E aqui embaixo, acima do div onde fecha, eu vou criar outro div. Aí sim, vou colocar o div com class name. E aí aqui eu vou colocar um input traço group traço append. Ou seja, que é no final daquele outro div, tudo dentro da mesma caixinha. Então eu aperto Shift Alt F para ele formatar. Então vai ficar dentro dessa mesma caixinha aqui, ó. Ele vai ficar dois div, o input e esse div aqui. Esse div eu vou colocar aqui dentro dele um spam. E aí dentro desse spam aqui eu vou colocar um class name. E vai ter um input também, group, só que aqui agora é um texto. E aí, aqui embaixo, eu vou colocar aqui um onClick. E aí, nesse onClick, ele vai chamar aquele to see the password, para alterar o valor. Então, toda vez que eu clicar lá, ele vai alterar o valor. E aí, vai fazer o seguinte, se o valor for verdadeiro, ele vai esconder. Então utiliza aqui o hide para esconder a fala. Ou seja, se eu cliquei, ele é verdadeiro, ele esconde. Se ele for falso, ele mostra. Através do show. Então aperto aqui o Alt Shift F.
Ele coloca tudo certo aqui, agora eu dou um Ctrl S para salvar. Agora sim está tudo funcionando, eu venho aqui e aí ele vai mudar aqui a opção. Agora não some, eu posso clicar aqui, ó, o texto está aparecendo, esconde o texto, clica aqui, mostra o texto, esconde o texto, mostra o texto, esconde o texto e por aí vai. Ele vai ficar dessa forma. Aqui eu já posso fechar essa janelinha e aí ele fica dessa forma aqui, ó. Então eu apago aqui. Se eu quiser, eu escrevo aqui novamente, dou um Tab, ele passa para a linha de baixo, escrevo novamente. Interessante que ele apareceu aqui do lado aqui agora também. Mas eu posso clicar aqui ou aqui. Isso aqui é do navegador, que é o Internet Explorer, na verdade, aqui, né? No Linux, se estiver utilizando o Chrome, eu acho que ele não faz essa opção, mas de toda forma, que se ele não aparecer aqui, você clica aqui, que aí ele mostra essa opção. Então aqui agora, essa parte aqui já está pronta, então eu vou clicar aqui novamente, e aqui embaixo, vou só tirar esse espaço aqui, e aqui embaixo, no footer, eu vou adicionar aqui mais informações. A informação que eu vou adicionar aqui é de um botão, então eu vou colocar o botão, e aí eu vou colocar aqui o class name. Esse class name aqui eu coloco também o do Bootstrap, que é o btn, vai ser o outline e light, que vai ser branco. Ele vai ser redondo, mas num formato de círculo. E aí eu coloco aqui o redondo aqui, ou seja, as bordas deles vão ser redondas, mas ele vai chegar no formato de círculo, que vai ficar mais ou menos de uma forma oval. Então aqui eu coloco o onClick, e o onClick aqui é justamente para chamar o toSign, que é o que nós criamos lá em cima. E aí aqui eu posso escrever uma palavra qualquer aqui. Vou colocar aqui tem que fechar, caso o botão aqui, né? Faço assim, aí agora sim eu escrevo sign. É o que vai aparecer escrito lá. Aí eu aperto Alt Shift F para formatar, um Ctrl S para salvar. Posso rolar aqui para cima, onde que eu vou implementar a informação aqui no toSign. Então agora ele aparece aqui, ó, que é o meio oval, que é o círculo que eu falei. Eu posso ativar através do Enter ou ativar clicando aqui. Qualquer um dos dois, ele vai ativar o onClick e o onClick vai diretamente parar aqui nesse local. Então aí quando ele chegar aqui nesse local, eu vou perguntar se o e-mail é válido, então eu coloco dessa forma, e se ele é parecido com um e-mail válido. Então eu vou pegar a formatação de um e-mail. Primeiramente eu coloco essas duas opções aqui para fazer um regex, e aí eu coloco que ele vai ser de um tipo, ou seja, toda string, ele vai pegar toda string antes do arroba, então eu coloco mais para concatenar com arroba, e logo na sequência, depois do arroba, eu vou colocar outra string. Então ele vai concatenar com um ponto, e depois do ponto eu vou ter outra string qualquer, e ele vai concatenar com o final. Então dessa forma aqui eu garanto, teoricamente, que o e-mail é um e-mail válido. Pode ser que ele não seja um e-mail válido, mas a ideia é essa que eu estou passando aqui. Então eu coloco, se ele entrar aqui, quer dizer que ele não é válido, então eu falo para inserir um e-mail válido. Aí eu posso dar um Ctrl S para salvar aqui. Se eu vier aqui agora, observe que ele atualizou, mas não sumiu as informações ali. Então agora eu atualizei lá. E aqui eu posso escrever qualquer coisa aqui. Ou eu clico aqui, ou eu dou um Enter. Se eu der o Enter, ele aparece o erro. Insira um e-mail válido. Então eu vou colocar aqui qualquer coisa, arroba, qualquer coisa.
Pronto, esse é um e-mail válido? Não é considerado um e-mail válido. Por quê? O que faltou? Faltou um ponto. Então, que é o ponto do domínio. Então, eu clico aqui agora, ele também não aceita. Por quê? Porque eu preciso de um .com ou alguma coisa. Só que lá eu coloquei qualquer coisa, não foi um .com nem nada, então ele aceita qualquer domínio. Então, se eu colocar aqui agora, ele vai aceitar. Cliquei aqui, ele já não deu erro, então ele aceitou. Teoricamente, o formato do e-mail é válido, mas isso aqui não é um e-mail válido. Então, como que eu posso testar se é um e-mail válido? Lá no cadastro. Quando eu for lá no cadastro, eu coloco a informação de um e-mail para que, quando a pessoa cadastrar, eu envio para ela uma informação e aí ela me retorna com um código. Assim eu valido se o e-mail é válido. É uma das opções também. Porém, isso aqui é somente só para aprendizagem. Então, com o tempo você vai aprendendo algumas outras coisas e implementando aqui. Então, eu vou colocar aqui um else if para fazer o mesmo procedimento, só que agora é com password. Ou seja, o password, se ele estiver vazio, ele não passa daqui. Aí eu faço o mesmo procedimento aqui. Ele tem que ter pelo menos um dígito lá no password. Então, se ele estiver vazio, ele já cai aqui. Eu coloco para inserir uma senha. Sem querer, ele pode ter dado um clique aí. Pelo menos alguma senha ele vai ter que adicionar. Feito isso, só para essa simples validação, então o que eu faço é o seguinte. Aí ele fez essa validação, passou dessa validação, ele chega aqui. Então eu vou fazer com que o e-mail inválido fique vazio, porque ele chegou aqui. E eu vou colocar o e-mail e o password invalid também seja vazio, porque ele passou lá daquele ponto, ele chegou aqui, então aqui está pronto para a codificação. Feito isso, como ele está válido, então eu posso chamar o servidor. Então eu vou utilizar aqui um try catch. Vir aqui, pegar um try catch. E aí dentro desse try catch eu vou criar uma response. Essa resposta ela vai receber através de um await, então eu tenho que colocar um async aqui em cima. Já coloquei. Aqui eu vou colocar um await. E aí eu vou chamar o método, que eu vou colocar o nome nele de post signing. E aqui eu jogo o e-mail e o password que foi digitado lá naqueles campos. Feito isso, ele vai lá no servidor e vai buscar uma resposta. Então eu tenho que primeiramente criar essa informação lá no serviço de autenticação. Então eu vou vir aqui, dar 2 cliques aqui no Auth Service e logo abaixo aqui desta opção eu vou criar um outro export. Vou criar uma const, colocar aqui o nome da função que eu criei lá atrás, colocar o async e aqui ele vai receber 2 parâmetros. Quais parâmetros? O e-mail e o password. Se colocou aqui, mas não tem garantia, talvez tenha mais coisas para passar como parâmetro, eu aconselho a vir aqui, copiar a informação, dar um Ctrl+C e vir aqui e dar um Ctrl+V. Porque se tiver muita coisa, pode acontecer de escrever errado. Então, aconselho a fazer isso para não ter erro. Venho aqui, coloco a arrow function e também vou criar aqui uma response que vai receber a resposta lá do servidor. Então, vou utilizar aqui o await para esperar a informação, vou utilizar também o API Exos para ajudar aí lá no servidor e ele vai através de um post, porque ele vai enviar lá para o servidor as informações. Então, vou colocar aqui a rota onde ele vai chegar, que é no sign. Essa rota tem que escrever corretamente também. E aí aqui eu passo o parâmetro. Aqui eu não preciso dar um Ctrl+C nem um Ctrl+V, porque se eu clicar aqui ele já aparece para eu colocar corretamente. Então aqui já está pronto. E aí eu venho aqui, ou seja, ele vai lá no servidor, vai logar no servidor e vai receber uma resposta. Essa resposta
Então eu vou colocar aqui no response e vou enviar essa resposta através do data lá para onde me chamou. Então vou dar um Ctrl S para salvar, e aí ele me chamou aqui justamente nesse local. Então aquele data vai chegar aqui. A palavra melhor seria aqui data do que resposta. Eu vou colocar data porque é o que ele enviou aqui. Então ele enviou esse data só para corresponder o nome aqui. Então aqui chegou essa informação aqui nesse data para mim. Aí eu vou perguntar, esse dados aqui, data está em inglês, mas corresponde a dados. Então esse dado aqui, ele tem uma opção que é o token. Se ele tiver essa opção, porque o que vai responder é essa informação, ele vai trazer a opção que é o token. Se for válida, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o local storage, que é justamente esse local aqui, ó, deixa eu clicar aqui, inspecionar. Então aqui, deixa eu trazer um pouco para cá. Vou vir aqui nessas opções aqui, vou vir em aplicativo e aqui armazenamento local e aqui no meu endereço. Então ele vai salvar aqui. Quando ele salvar a informação, esse aqui é o local storage. Na verdade ele não salvou ainda. Ele vai salvar quando eu fizer isso aqui, ó, um set item. E aí eu vou colocar o nome da minha chave de auth token. E esse auth token, então eu pego aqui o data.token. Dessa forma aqui. Então ele vai salvar lá. Se ele fizer salvar tudo corretamente, aí eu vou chamar window, que é uma opção do JavaScript, e o location. Ele vai pegar aqui o location e vai chamar um reload, para ele reiniciar a página. Aí, para eu garantir que ele, na verdade, ele não vai reiniciar a página, ele só vai atualizar sem dar um refresh. Aí eu coloco o return false, para ele não dar o refresh na página, só atualizar com ela normal. Porém, se por um acaso ela não der essa informação, aí eu coloco aqui um else, ou seja, se ela der algum erro na hora de logar, e aí eu coloco aqui um set signing error. E aí ele vai receber essa informação através do data error, que vai vir lá do servidor também. Então ele vai ter a informação do erro. Se caso ele der um erro na chamada, no servidor, alguma coisa assim, aí ele vai carregar esse erro aqui. Aí esse erro aqui eu posso apenas dar um console.error e imprimir esse erro aqui. Feito dessa forma. Ou então também eu posso pegar essa informação e setar no erro, para ele aparecer já diretamente lá na página, para mostrar a informação lá. Aqui é esse erro ali. Vou dar um Ctrl S para salvar. Aqui eu tenho que chamar esse link aqui, né? Então vou clicar aqui no final aqui, dá um Ctrl espaço, ele chama, eu dou um Enter. E aí ele importa aqui em cima a informação. Aqui, ó, nesse local aqui. Então agora eu posso dar um Ctrl S para salvar. Aí ele fez e aí eu venho aqui na página. Por enquanto não tem nada aqui. Aí eu vou colocar aqui um e-mail válido. Aí são daqueles e-mails que eu tinha lá. Eu acho que eu tenho lá o e-mail 1.com com a senha 1. Se eu quiser ver a senha, eu clico aqui. Ele mostra a senha para mim. Então eu clico aqui em Sign In. Feito isso, ele deu certo. Se quer do navegador, eu colocar nunca. E aí aqui, ó, observa que ele criou a chave e salvou, né, o token aqui na chave. Então se eu vier aqui, ó, aqui agora eu tenho o token que ele criou lá no servidor, que é justamente esse valor. Se eu quiser aqui é só clicar com o botão direito aqui e apagar, excluir essa opção aqui. Aí aqui agora ele chamou o status 2. Então vamos vir aqui. Quando ele fez esse procedimento aqui, ele logou
aqui deu certo, cadê? Aqui ele deu certo, ou seja, ele logou, salvou aqui e deu um reload na página. Quando ele deu o reload na página, ele cai aqui novamente e chama o status 2. Então agora no próximo vídeo nós podemos fazer aqui a alteração neste campo aqui do status 2. Aparentemente por enquanto está tudo funcionando. Então vou fechar aqui essa janela, fechar aqui também. Aí eu deixo só essa principal aqui. Agora eu posso parar o servidor com Ctrl C, dar um S e dar um Enter. E aí eu já posso salvar lá no GitHub. Então dou um git add ponto, dou um Enter. Aqui o git commit, um Ctrl C. E aí aqui um Ctrl V e dou um Enter. Agora eu pego essa informação aqui. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V e dar um Enter. Vou apertar Ctrl e clicar no link. Aí ele vai abrir a janela aqui, vou clicar nela, vou rolar um pouquinho abaixo, coloco o comentário, clico em Create Pull Request. Aí ele muda de janela, vou clicar aqui embaixo em Merge Pull Request e Confirm Merge. Aí eu posso fechar essa janela aqui, vir aqui, pegar o Git Checkout Main, dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V, vou dar um Enter e agora digitar Git Pull e dar um Enter. Agora com tudo salvo, então eu já posso fechar essa janela aqui, posso clicar aqui no servidor, dar um Ctrl C para fechar, aí eu vou fechar essa janela aqui também e aí já está pronto, já está tudo salvo lá no servidor do GitHub. Então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.